Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Alguns Pokémon Shiny são extremamente feios, alguns esquisitos, alguns incríveis, mas todos são diferentes do original, né? Bom, vamos lá, nós temos duas coisas para comentar no começo desse vídeo. Primeiro de tudo, Lockstar. Esse vídeo é baseado num vídeo de um canal gringo. Ele fez um vídeo explicando sobre como ele acha, e esse é um ponto importante, acha, porque nada é certo aqui. Toda a ideia que ele fez nesse vídeo é baseado numa coisa que ele acha que é a verdade, porque se encaixa muito bem com todas as coisas que a gente vê. Porque não existe a resposta certa. A gente especula sobre isso porque a gente não tem certeza ainda, porque a Game Freak nunca vai comentar sobre isso, não é uma coisa importante. Mas você vai entender o que a gente quer dizer com todo esse planejamento. Primeiramente, é bem provável que o Pokémon Shiny foram criados aleatoriamente, randomicamente através de um algoritmo, o que explicaria o porquê de existirem alguns Shinies que não são muito diferentes. Mas, como a gente sabe também, vários Shinies foram alterados mesmo depois do suposto algoritmo. A gente sabe que a Game Freak manualmente trocou algumas das coisas que esse algoritmo decidiu. Por exemplo, o Spinarak em GSC originalmente é roxo, mas agora ele é azul, ciano. Mewtwo, ele era verde, amarelo, isso é um amarelo muito esquisito, mas agora ele é verde, um verde muito mais chamativo. Então isso já mostra que a Game Freak já fez algumas alterações que são padrão de hoje em dia. Por isso que ninguém pode afirmar com certeza que a Game Freak não escolhe Shinies, que ela não muda de acordo com o que elas querem mostrar. Ela pode ter deixado uma máquina fazer cálculos e decidir um Shiny, mas que no final ela mesma olhou e falou não. Afinal, eles não iam deixar o Pikachu, por exemplo, ficar uma cor completamente diferente. Ele é um símbolo da franquia e ele tem que se manter bem parecido com o original. E a prova maior disso, de que eles mudam e é do jeito que eles querem no final das contas, é o próprio Charizard. Em GSC, a sua forma Shiny era roxa, mas quando Ken Sugimori fez a sua versão artística em 2002, ele mudou a cor do Pokémon para preto. E foi logo depois disso que os jogos foram pro GBA. Então lá, eles já colocaram ele na sua coloração nova, o Charizard preto. Eles claramente mudaram a cor original propositalmente para seguir uma lógica que eles pensaram. Qual é a lógica? A gente não sabe. Na série de vídeos que eu fiz aqui sobre explicando Shinies, a gente tenta adivinhar o motivo, o propósito por trás das coisas, baseado em suposições lógicas, afinal, existe uma grandiosa possibilidade de que um designer escolheu essa cor, que ele teve um motivo. Designer mesmo faz as coisas com um motivo, ainda mais quando se trata de personagens. Falar que os Pokémon de Kanto não têm uma razão pelos Shinies dele é ignorar referência. É impossível você dizer que o Voltorb e a sua linha de Shiny e da sua outra forma não são referências a Pokébolas padrões. Também é engraçado, porque o mesmo tipo de pessoa que falava que eu estava inventando qualquer coisa durante o vídeo, que não deixa de ser uma verdade, é a pessoa que acredita que o Mew e o Ditto têm alguma conexão, só por causa de uma cor. Mas que no final das contas, originalmente, o Mew e o Ditto tinham cores completamente diferentes na primeira geração. E na segunda geração também. Até as suas cores Shinies não eram as mesmas. Mas e na terceira geração eles mudaram e ficaram bem mais parecidos. Mas aí na quarta geração de novo eles ficaram diferentes. E aí você demonstra uma coisa importante. Eles têm a mesma matemática quando se fala de mudança para forma Shiny. E isso pode ser um sinal que a gente precisava para poder provar que provavelmente é um algoritmo. O vídeo do Lockstar termina com ele mostrando um fluxograma, e eu traduzi o fluxograma aqui para poder comentar. Isso é uma forma fácil de visualizar o que um algoritmo pode fazer. E isso aqui é um algoritmo que explicaria o Shiny das primeiras duas gerações. Só para explicar a palavra, algoritmo é uma organização de instruções a serem seguidas rigorosamente, mostrando o que deve ser feito em cada etapa. Então, algoritmo. Então, vamos falar do algoritmo em si. Eu vou parafrasear bastante o Lockstar aqui, já que ele quem fez toda a pesquisa, então se você entende inglês, vê o vídeo original e depois vem pra cá, porque eu vou adicionar algumas coisas e vou fazendo uma ordem diferente. Primeiramente é que o jogo não tem um algoritmo em si. O algoritmo foi feito num computador primeiro para decidir os Shinies, e depois dele decidir quais seriam as cores de todos, eles foram colocados no jogo com as cores escolhidas. E em segundo, toda a logística do vídeo foi feita em torno de Gold, Silver e Crystal. Isso porque eles foram a primeira vez onde Shinies foram criados e onde tem os maiores sinais de automação. Por exemplo, o do Diglett. O Diglett originalmente tinha esses tons vermelhos, mas que na sua forma Shiny, a sua terra fica azul junto do seu nariz. Não muda só a cor do Pokémon, porque não é um artista mudando as cores, e sim um computador decidindo elas. Um computador não sabe o que é Diglett e o que é terra, só sabe o que é um sprite.
É importante mencionar que as cores finais desse algoritmo não vão dar a resposta final. O que eu quero dizer com isso é explicado por um detalhe. O Game Boy Color tinha uma limitação de 32 mil cores diferentes, e se você acha que 32 mil é muito, saiba que hoje em dia são mais de 16 milhões de cores que podem ser exibidos numa tela normal. Então, como existiam limitações de cores, o algoritmo ele surgiu aqui com algumas dessas limitações. O algoritmo então mudava duas cores, a primária e a secundária do Pokémon, o que fazia que tivesse uma quantidade limitada de opções e não muito mais do que isso. Só mais pra frente, conforme as gerações foram avançando, mais cores foram adicionadas, quantidade de cores que podem ser colocadas no console. Mas dá pra ver que as regras não mudaram muito. Você vai conseguir traçar paralelo de todos os jogos com os sprites que vieram depois daqui, da primeira até a quinta geração. Mas isso não significa também que eles foram aceitos como o algoritmo deixou no final e pronto. Bem provavelmente, alguns ficaram muito feios a ponto deles mesmo manualmente mudarem. Mas ele está falando bastante do algoritmo, vamos explicar sobre quais são as etapas que tem nele e como funciona. Primeiramente, o algoritmo pegava um Pokémon individualmente e olha suas cores e dados, e é isso que vai decidir o seu caminho. Se ele é uma evolução de um Pokémon que já passou por aqui, ele tem um caminho diferente. Então vamos usar de exemplo o Drowsy, para então depois falar do Hypno. Vamos seguir então o fluxograma. Ele não é uma evolução, e também não é de nenhum dos tipos que a gente consegue ver uma regra. Também não é rosa, então ele cai nas opções gerais de mudança de cor, onde vai ser decidido baseado em um fator aleatório. Então só para explicar o que cada uma dessas opções significa. Cada cor tem a sua cor complementar, ou uma cor tríade, ou uma cor análoga, ou um meio complementar, entre outros tipos de coisas também. Isso significa que na roda de cores, as cores que se encaixam dessa forma servem para coisas diferentes. O que exatamente a gente não vai explicar aqui nesse vídeo. Mas, por exemplo, o Drowsy ele é amarelo, e o seu Shiny foi sorteado para virar a cor meio complementar esquerdo, que é rosa choque, e assim foi selecionada essa cor. Depois dessa roda de cores, ele cai nas opções de ajuste HSL, onde então muda matiz, saturação ou brilho. E no caso do Drowsy, ele foi sorteado para mudar matiz, que no caso é rosa também. Então ele segue para o próximo, onde ele pode acabar voltando para o efeito anterior e sendo sorteado de novo. Como ele não é sorteado para voltar, ele então segue para a última etapa. E ela, nesse caminho, é uma chance de 10% de todas essas alterações, na verdade, serem aplicadas somente à cor secundária, ao invés da primária. Cada Pokémon tem um número limitado de cores, exatamente 4, preto, branco e as duas cores do Pokémon. Ao invés de mudar a cor primária, no caso do Drowsy amarela, ele mudaria a cor secundária, que no caso é marrom, e só aplicaria esses efeitos a ele. Mas no final não foi sorteado para isso, então ele inteiramente muda a cor para rosa e a matiz para rosa. E isso foram os sorteios do algoritmo para ele. Vamos agora falar do Hypno. O fato dele ser uma evolução, ele segue no fluxograma para uma pergunta diferente, onde se ele tem uma cor parecida com a pré-evolução, já que ele e o Drowsy são amarelos, e é importante mencionar que eles são amarelos de tons diferentes, eles então amarelos serão aplicados o mesmo efeito, explicando a cor deles ser basicamente a mesma. No caso, eles foram aplicados o mesmo efeito, mas não necessariamente todo Pokémon vai ter o mesmo efeito da mesma ordem. É só ver o Muk e o Grimer. Ambos são roxos que seguiram para cores complementares, mas onde cada um tem um efeito HSL diferente. Um tem uma saturação menor do que o outro. Uma mudança neles foi feita em outro alcance em outra parte do algoritmo. Mas agora voltando para o começo, existem alguns tipos que têm efeitos de cores próprios, mas que não necessariamente são obrigatórios a todos os Pokémon daquele tipo. O tipo elétrico mexe somente no brilho, deixando ele mais claro ou escuro. O tipo fogo também só clareia ou escurece. O tipo água fica com um tom aquamarine, como se ele estivesse dentro de um aquário, e planta e voador tem o mesmo efeito de cair numa matiz esverdeada ou amarelada. Claro, novamente, não é obrigatório a todo Pokémon desse tipo ter esse efeito. Aqueles que acabam caindo fora desse efeito voltam para a aba de efeitos de todos os tipos, independente de qual for. Um que segue isso é o Scyther. Ele é voador, mas ele cai para fora da regra do tipo. Mas ele é jogado de volta para a roda de opções, onde então ele foi sorteado para a cor complementar dele, que no caso do verde é vermelha. Mas aí na última aba, o algoritmo sorteia ele para fazer o efeito somente na cor secundária. E é por isso que ele só fica vermelho no segundo tom de verde, o mais claro, a cor secundária dele. Um último para também demonstrar todos os caminhos é um rosa. Vamos usar o Lickitung, por exemplo, que é rosa e caiu na sua cor complementar também. No caso, é amarelo, dourado, essa cor aqui. E você deve estar se perguntando, onde está, por exemplo, aqueles que ficam só sem cor? O Eevee, o Slugma, o Kangaskhan, ou então até aqueles que ganham cores do nada, embora não tinham antes, como a Aerodactyl e a Unown. Então, todos eles foram sorteados para efeito sim, mas aonde eles caíram que gera esse efeito é em saturação.
O Eevee, por exemplo, ele cai na cor complementar dele, verde, só que quando ele chega na HSL, ele perde saturação. Então ele é sorteado para voltar e cair na mesma coisa, perdendo mais saturação de novo, até o momento onde ele fica branco. Se você usar um conta-gotas, uma ferramenta de qualquer programa de edição de imagens, você vai ver que ele é um cinza esverdeado, sendo verde uma das cores que foram sorteadas por ele ser marrom. O Kangaskhan, por exemplo, acabou virando azul e uma versão desbotado. O Slugma faz a mesma coisa, ficando desbotado, somente sendo isso. Enquanto do outro lado, Unown e Aerodactyl são o completo oposto. Ao invés deles perderem saturação, eles ganham. É bem provável que eles caíram em voltar e cair no mesmo efeito. O Unown, por exemplo, usa a coloração azul escuro, quase preto. Então quando ele ganha saturação, fica muito mais óbvio o azul nele. E isso que às vezes se perde. Por exemplo, no caso do Charmander, Charmeleon e Charizard, dá pra ver em ordem de coloração normal que o Charizard é o mais claro e o Charmeleon o mais escuro. Mas nos Shinies, a ordem inverte. Isso se dá pelo sorteio. Sem contar que, no final das contas, como a gente mencionou mais cedo, os developers com certeza podiam fazer as alterações que quisessem, mudando para aqueles que eles queriam.